como memorial. Talvez a gente vai falar assim como o batismo, a ceia, né? Vocês hoje, né, estão à frente da ceia, né? Hoje acho que é claro para vocês tudo que a ceia representa, tudo aquilo que a ceia é. Eu não sei se já foi trabalhado com vocês a questão da transubstanciação, consubstanciação dos elementos. Vocês sabem um pouquinho o que isso significa, vocês sabem o que isso representa no nosso meio, vocês sabem que isso não tem nada a ver com o que a gente crê como ceia. Ok, quando a gente pensa na transubstanciação dos elementos, aqueles aqui que vêm da Igreja Católica já estão familiarizados com o termo, né? A transubstanciação é quando o pão ele se torna a carne de Cristo e quando o cálice, quando o vinho, quando o suco, ele se torna o sangue. Ele se transforma, por isso a transubstanciação dos elementos da ceia. Junto com isso também tem um outro termo que é trabalhado, que é falado, que é a consubstanciação. Isso, hoje eu estou ruim, eu passei a tarde aí estudando. Bom que vocês me ajudam. O que é a consubstanciação? Hoje não está indo. É a questão da transubstanciação, os elementos se tornando em sangue e corpo, e junto, nesse momento, você fala numa presença mística, sabe? Algo assim, não sei dizer, pensa numa coisa mística, uma coisa meio assim, do Espírito de Deus junto com esses elementos. Na transubstanciação, a doutrina ensina, eles ensinam, que o pão é transformado e o vinho também é transformado. E na consubstanciação, eles ensinam que contém, além dele se transformar, contém a carne, o sangue o vinho contém o sangue com substanciação. Então, com a ideia também dessa presença mística no meio. Então, isso é trabalhado um pouco a Igreja Católica, algumas outras igrejas. Então, dentro da nossa igreja, a partir do momento que a gente tem a ceia como memorial, então nenhum desses elementos ele faz sentido. Tanto quando você fala na transubstanciação, você está pensando em algo que confere graça. Então, assim, foge totalmente dos princípios e dos propósitos que a gente tem com a ceia do Senhor. Por quê? Ela não confere graça. A gente faz isso como aquele memorial. Façam isso em memória de mim, lembrando o sacrifício vivo que ele fez na cruz do Calvário por nós. Jesus foi fazer a ceia. O que era a ceia? O que ele falou? Ele trouxe o pessoal para uma sala e o que tinha na mesa? Uma refeição. Era uma refeição. Eles sentaram e compartilharam da mesa. Tinha esfirra, tinha quibe, tinha... Agora você já pensou que bênção a gente pudesse fazer uma mesa farta aqui, todo mundo sentar em volta e partilhar da comunhão, lembrando aquilo? Tu não consegue, né? Fica um pouco limitado, por isso que a gente usa como memorial. Então, efetivamente, se você chegar lá, vou dar um exemplo, se tem algum nordestino, chegar lá e falar, não tem pão, tem tapioca? Corta a tapioquinha e vai um pedacinho. Então, a ideia é você fazer e você ter isso como memorial. Em momento algum, aquilo, como a gente falou, vai virar o corpo, em momento algum aquilo vai virar o sangue. Você orou, você abençoou aquele momento e fez aquilo como o memorial. Quem deve finalizar a ceia aqui? Quais são os tipos de ceia que existem? Restrita, ultra restrita, a ceia livre e a ultra livre. Já escutaram falar nisso? Já escutaram nesses tipos de ceia? Legal. Quando a gente pensa, qual é o nosso modelo de ceia? Vocês sabem? Livre. Por que ela é ceia livre? Porque tem que ainda que no batizado, mas recomenda que não é ultra livre, poderia qualquer um. Fica opcional, né? Legal, ó, já estamos começando a construir aqui. Então vamos lá, para ajudar a entender. A ceia livre é para todo cristão, para todo evangélico,
batizado, que seja batizado aqui, seja batizado na Assembleia de Deus, para todo cristão que está em comunhão com Cristo. Essa é a ceia livre, é a ceia que a gente adota, é a ceia que a gente trabalha na nossa igreja. Talvez a pergunta que vocês fizeram, né, se a pessoa, acho que o Juliano que fez, né, se a pessoa, vamos chegar lá. Então essa é a ceia livre. A gente tem um modelo de ceia que é a ceia ultra livre, que é a ceia trabalhada na Mundial, na Universal aqui do lado, que é aquela ceia para qualquer pessoa, de qualquer religião, em qualquer estado. Vamos pensar, veio o cara lá do candomblé, ele vai sentar, ele vai tomar ceia, não tem problema nenhum. Então assim, qualquer tipo, veio budista na igreja naquele dia, ele vai sentar e ele vai tomar ceia. Essa é a ceia ultra livre. Não convertido, às vezes ele não sabe nem quem é Jesus, mas passou o pão e passou ali, ele gostou, ele participou. Não existe restrição, não é trazido para depois ele, antes de compartilhar, fazer aquela autoanálise. Essa é a ceia ultra livre, esse modelo que é adotado em algumas igrejas neopentecostais que a gente tem. Particularmente, não concordo, porque quando a gente volta para o texto e vê o que é ceia, né, a ceia não é para isso. Mas, enfim, a gente tem a ceia restrita. Qual que é a ceia restrita? Só o pastor. Para aquele que é membro da mesma, é membro de uma igreja da mesma fé e ordem. Membro da denominação, exatamente isso. A ceia restrita é para todos aqueles que são batistas. Então, se a gente adotasse, não é o nosso caso, mas o modelo de ceia restrita, só poderia tomar ceia quando vocês servissem quem for batista. Talvez tinha que olhar para o irmão e falar, meu irmão, está com a tua carteirinha aí, né? Muitas igrejas batistas. Muitas igrejas a ceia restrita. Mais conservadoras trabalham. E você tem a ceia ultra restrita. Essa é só para os membros da igreja local. Então, se a gente adotasse o modelo de ceia ultra restrita aqui, que não é o nosso caso, só quem é membro da PIB poderia tomar ceia. Nem quem é membro da igreja batista do Bacaxeri, está passeando aqui, não poderia tomar. Então, são esses 4 modelos. Então, é a restrita, a ultra restrita, a ceia livre e a ultra livre. Qual é o nosso modelo? Livre. Por quê? Para que todo aquele cristão salvo em Jesus Cristo possa compartilhar do pão e do vinho conosco. Legal?